Shalom, queridos, graça e paz, a paz de Deus, a paz de Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, seja aquilo que você estiver precisando no dia de hoje que você receba, amém? Querido, você está feliz? Você está feliz? Queridos, se você não tiver, você vai ficar no nome todo poderoso do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é pastora Melka, eu falo aqui da cidade de Porto Real, sul do Rio de Janeiro, e eu gostaria de agradecer a você. Hoje nós somos mais de 6.000 pessoas inscritas no canal que ainda não tem 2 anos. Tudo isso é para exaltar e glorificar o nome deste Deus. Eu quero agradecer a você que pacientemente tem esperado eu responder. Eu tenho respondido mensagem de 6, de 9 meses atrás. Queridos, mas eu quero te agradecer por isso. Mas eu quero que você seja muito, mas muito feliz. Então, shalom, shalom. Que a tua vida esteja sempre guardada no esconderijo do Altíssimo, que a shalom do Senhor te alcance, que não tenha nada faltando nem nada quebrado, que o Senhor Deus Pai nesta tarde venha mudar toda a ambiência celestial, retirando da tua presença, do lugar onde você estiver, todo espírito de opressão, omissão, de calúnia, de inveja, todo espírito acusador, todo espírito dominador das trevas, toda ausência de luz, que o Senhor entre com a sua maravilhosa luz e que aonde você estiver, com alguma amarração, que algum trabalho contra a tua vida, se você estiver passando por alguma dificuldade financeira, se você estiver passando por uma enfermidade, que você estiver com a ausência de felicidade, que o Espírito Santo de Deus, que ele vá até você e conceda o desejo do teu coração. Querido, nosso Deus é bom. O nosso Deus é bom e a vontade de Pai, ela é perfeita e agradável. Mas hoje, Pai, a misericórdia do Senhor nos alcançou mais uma vez e por isso estamos aqui. Queridos, e eu quero mesmo, que você seja tão feliz quanto eu sou. Que você entenda o poder desse Pai supremo, desse Pai soberano, desse Pai amoroso, bondoso. Querido, Deus te ama. Deus te ama. Querido, o Pai te ama. Queridos, você é amado, é amada do Senhor, do teu Pai. Querido, tu és querido, pessoa muito amada tu és. Babagaxereralabassuia de calamasi. Senhor, tu és sacerdote. Tu és nação eleita. Tu és povo escolhido do Senhor. Querido, não deixa ninguém tirar a sua alegria, não deixa ninguém entrar e atrasar aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Não seja você mesmo a atrasar aquilo que o Senhor tem para a tua vida, porque o nosso Deus, ele não é purpurina, ele é a própria luz. Vamos estar meditando na palavra. Você está no canal de direção e revelação através dos sonhos. Eu quero deixar para você uma palavra que Deus me deu, que se encontra no livro de 1 Pedro 5, a partir do 5, que diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alegres e alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao seu redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de ter sofrido durante um pouco de tempo, o restaurará e confirmará, e lhe dará força, e porá sobre um firme alicerce. A ele seja o poder para todo o sempre. Amém. Queridos, que palavra gloriosa. Eu acabei de almoçar e o Senhor falou para mim: grave agora o canal. Queridos, vocês vão ouvir alguns barulhos, mas é porque abriu uma lavanderia aqui próximo.
Mas eu não vou parar de gravar esse canal hoje, porque é uma ordem do Senhor. Hoje seria aniversário da minha mãe, dia 17 de novembro. E o Senhor falou comigo desde semana passada para gravar esse canal falando sobre ataques de inveja. Como que você sabe que Deus está entrando nos teus sonhos, está te dando uma direção para que você saiba que você tem que orar, vigiar, porque o inimigo das vossas almas está vindo com dardos de inveja sobre a tua vida? Querido, a inveja pode nos derrotar? Não. A inveja pode nos alcançar? Depende. A inveja pode me fazer mal? Depende. Mas o que o Senhor quer? O Senhor quer que você esteja alerta. O Senhor quer que você esteja vigilante. O Senhor quer que você esteja cauteloso. O Senhor quer que você tenha discernimento. Pastora Melka, eu não estou entendendo, querido. Eu já falei sobre sonhar com os olhos aqui. Tem alguns canais, tem algum vídeo meu que fala sobre sonhar com olhos. Agora tá que tá, né? Moto. Mas vamos assim mesmo. Então, que o Espírito Santo de Deus, ele vai chegar na pessoa que tem que chegar, com barulho, sem barulho, com moto, seja o que for, mas vai. Se é hoje que Deus falou, é agora. Queridos, eu já falei sobre sonhar com os olhos. Já falei também sobre sonhar com pessoas paradas nos observando. Só que sábado, Deus me deu uma revelação e eu falei, meu Deus, é verdade. Queridos, muitas pessoas mandam mensagem para mim falando, pastora, eu sonhei com um gato, que ele estava só me observando. Pastor, eu sonhei que tinha uma cobra e ela só me observava. Eu sonhei com um cachorro, Rottweiler, Pit, não sei. E ele só me observava. E eu passava, esses animais, o crocodilo só me observava. Só que eles não chegavam até onde eu estava, mas também não me atacava, não encostava em mim. Sonhei com tigre, sonhei com leão, sonhei com vários animais que teoricamente perigosos, mas eles não me atacaram. Mas eles ficavam com os olhos fixos em mim. No sonho eu temia, mas continuava. E Deus sábado falou comigo. Queridos, esses olhos são os olhos de inveja. Você está sendo invejado poderosamente. Quando há manifestação, quando o diabo, quando precisa usar um animal, já disse que todas as criaturas são feitas por Deus. Todos os animais têm um propósito para Deus. O homem que vai lá com o coração maligno, às vezes induzido por Satanás e pela falta de caráter e falta do Espírito Santo, destrói, mata, faz um monte de coisa que tem que fazer, mas isso é outros 500. Mas um animal sendo usado simbolicamente pelo cão, né, pelo diabo, nos observando e ele não nos tocando, é porque você está passando por dificuldade, você está sendo invejado. Só que Deus não deu permissão para que essa inveja te alcançasse. Você tem pessoas próximas no seu meio que está te invejando, só que ela não tem permissão, ou seja, o mal que está nela não tem permissão para tocar em você. Ah, mas eu tive medo, queridos. Quem? Até quem adestra animais perigosos, se ele não tiver medo, ele está morto. O medo é um mecanismo de defesa, todo mundo é cansado de saber. Mas isso não impediu você de prosseguir. Isso não me impediu de prosseguir. E eu tô te falando isso porque Deus deu esse despertar para mim sábado. Porque eu tive sonhos, muitos sonhos atrás, de eu passar em lugares que eu via cobra me observando. A cobra chegava a ficar em pé e ela me olhava nos meus olhos, mas ela não me atacava. E sábado, por algum motivo, que ainda Deus não me trouxe a revelação para a minha vida, o Senhor falou, inveja pura. Trabalho de feitiçaria pego em crente? Queridos, depende como é esse crente. Porque crente é todo aquele que crê em Deus.
Mas o crer em Deus não significa que você exerce a sua fé, ou exerce as funções de quem deveria crer e obedecer a Deus. Porque crer em Deus, todo mundo, Deus te abençoe, vai com Deus, fica com Deus, que Deus lhe pague. A pessoa crê em Deus. Mas isso já virou jargão, já virou um vício linguístico. Isso não muda a atmosfera. Entendeu? Isso não está trazendo a existência, o Deus te abençoe, e você saber que você é abençoado e que eu posso abençoar outra pessoa. Vá com Deus não quer dizer, a pessoa fala vá com Deus por educação, nem sempre porque crê que Deus, uma pessoa chegou na tua casa e você quer que ela vá com Deus para que ela chegue em segurança na casa. Às vezes, simplesmente, querido, eu estou falando que é 100%? Não. Estou abrindo um leque para uma comparação rasa, mas que nos obriga a pensar. A palavra Deus, para nós aqui, não é como lá para as pessoas, igual lá no Israel, que as pessoas não realmente não falam o nome de Deus em vão. Nós falamos Deus, nós falamos Deus. Entendeu? Infelizmente, querido, como um vício linguístico. Aí vai pegar esse vídeo, vai falar, a pastora Mel que tá falando que Deus é um vício linguístico. Não, eu estou falando que a forma o qual nós fomos ensinados, às vezes diminui o poder deste Deus, qual é tão grande e poderoso. E o Senhor falava comigo, se você está passando pelo vale, você está vendo animais, estão te olhando, mas eles estão imóveis e eles não te tocam, você está passando por investida de inveja. Pastora, por isso que a minha vida estava tudo bem. E de repente, depois que eu sonhei com um certo animal, com uma certa pessoa, parava, cruzava o braço e ficava me olhando com um olhar ameaçador, a minha vida começou a dar errado. Queridos, eu quero te falar que sim, há uma grande probabilidade, há uma grande chance de você estar sendo investido, levando na sua vida uma investida de inveja, sendo invejada. Era o que eu queria falar. Pastor, mas o que eu faço? Querido, a palavra do Senhor diz aqui, eu começo a falar, se humilha perante as fortes mãos do Senhor. Querido, o que nós temos é um espírito, às vezes, de vitimismo que não nos pertence mais. Nós servimos um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra e tudo que lhe há, que a natureza contempla a obra da tua criação. Um Deus que fez tudo isso, Ele nos escolheu. Às vezes nós colocamos em nossa vida um vitimismo que não nos cabe mais. Humilhar-vos perante a forte mão do Senhor. Pastora, mas como assim, Senhor? Olha, a minha vida até... Por que eu falo para você anotar? Semana retrasada, veio uma moça aqui comigo. Gente, né? Eu fiz uma mentoria com ela. O que eu fiz com ela? Primeira coisa que eu falei, não adianta eu falar. Anota o que Deus... Não adianta eu falar em aspas. O que eu falar e você achar que é chave, anota. Mas anota principalmente aquilo que Deus dá para você. Você quer ter uma bússola? Palavra de Deus, caderno, anote aquilo que Deus falou com você. Anote as datas, anote as promessas, anote as revelações. Gerou no teu espírito? Anota. Queridos, nós erramos, nós esquecemos. Às vezes Deus já te deu uma revelação, Deus já te deu uma sacada faz tempo e você está aí panguando, não vive porque você não lembra mais. Pastora, mas e agora? Dá tempo? Dá tempo, queridos. Dá tempo. Nenhuma arma forjada contra o servo do Senhor prevalecerão. Nenhuma língua que ousar, tá? Ousar. Isso diz assim, ó. A pessoa está querendo me esculachar, querendo falar de mim, querendo me atrapalhar, querendo me colocar espranar sobre a minha vida para todo mundo, tá querendo, porém nenhuma arma dessa prevalecerá, porque o Senhor, o teu Deus, Ele é suficiente, Ele é teu escudo e broquel, e o Senhor, Ele te
ficará. O que acontece é que nos sobrevém uma coisa difícil, uma coisa ruim, e a gente já põe o escudo da lamentação. Ai, Pai. Ai, Pai. Queridos, dá graças a Deus. Eu louvo ao Senhor por causa de cada perseguição, cada investido. Hoje eu tenho essa maturidade, mas eu já fui chorona. Eu hoje tenho isso. Ontem o bicho pegou no meu serviço. Aconteceu, eu saí de lá ontem com um fato triste que eu queria que ficasse em 100%. E sabe o que Deus me falou hoje? Que o verdadeiro líder não é aquele que vive, que retém da sua equipe os 200% do aproveitamento. Que o grande líder é aquele que entende que atrás de cada processo existe pessoas. Porque Jesus, mesmo não estando perto, ainda tem liderados. Então o meu papel é entender o processo das pessoas. E depois elas vão chegar no denominador comum e eu vou alcançar o 100% e o 200%. A gente não vai acertar sempre. Eu sou uma pessoa de dificuldade. Eu quero assim, eu sou uma pessoa competitiva. Então eu quero, engraçado. Eu sou competitiva, mas eu não gosto de sacanear ninguém. Eu gosto de chegar, sentar e falar: caraca, Deus, o Senhor, cara, só tinha que ser. Se não fosse o Senhor, Pai, não tinha outro. Mas eu sou assim. Mas o que Deus falou comigo dos sonhos que eu tive para trás? Deus falou assim: Melka, você viveu o período da inveja. Sabe quando você tenta falar e as pessoas não te ouvem, tudo que você fala vira contra você? Querido, você dardo de inveja, investido de Satanás. É porque Satanás tentou na saúde e não deu certo. Tentou no casamento, não deu certo. Tentou na vida financeira, não deu certo. Tentou tocar nos animais, não deu certo. Tentou tirar, não deu certo. Aí ele começa a dar dardo de inveja. Sabe essas pessoas que se levantam do nada? Sabe essas pessoas que começam a te caluniar? E outra coisa, vende uma imagem sua como se fosse verdade. Hoje a gente realizou esse sonho. Como se fosse verdade. Entendeu? Só um minutinho. E afirmam sobre a sua personalidade como se realmente fosse verdade. Pior que isso, que ainda tem uma quantidade de pessoas que pagam, escutam, não filtram, ainda leva para os outros. Deus estava falando, querido, todo espírito de fofoqueiro, todo espírito de caluniador, todo espírito afrontador vem mediante a um dardo de inveja. Todo crítico duro tem uma inveja. Às vezes as pessoas são muito boas com as palavras, mas péssimas nas colocações. São pessoas que falam maravilhosamente bem, mas que as colocações são péssimas. Como assim, pastora? Pessoas que usam o seu poder, a sua influência, entendeu? Para lançar em dardos de inveja, para atrasar, para retardar, para interromper o processo de Deus. Mas Deus me manda falar com você que hoje, querido, todos os sonhos que Deus te dá, que você está sendo observado, ainda tem os observadores do cão. Por que eu quero que você abra sua mente para uma coisa? Quando é nesse nível, é porque Satanás, ele já tentou uma brecha, ele não conseguiu entrar. Então ele precisa de um observador. E ele usa o coitado do animal, ele usa a coitada da pessoa, e para isso ele precisa desses, como ele é um parasita, né? Como ele precisa de um corpo, ele usa essas coisas para simbolizar que ele está ali, e nestas pessoas são usadas para invejar. Você conseguiu entender o raciocínio? Então, a gente tem que ter ousadia. Preguei isso ontem. Temos que ter ousadia. Apartai-vos de mim, Satanás. Você já orou e você já percebeu que às vezes parece nas suas visões animais com um olhar agressivo para você, mas não te toca? Queridos, dardos de inveja. Só vai te tocar que se você tiver uma brecha aberta. E para cada um, qual, pastora Melka, agora eu fiquei confuso, qual vai ser a brecha que eu vou abrir na minha vida que vai fazer com que esse dardo me atinja?
Queridos, aí você examine você. Eu acho muito interessante, chega certas pessoas que falam assim, nossa, mas eu não fiz nada. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu não fiz nada, eu sou tão boazinha, eu ajudo todo mundo. Mas a mesma mão que ajuda é a mesma mão que ajuda, a boca não para de falar mal da vida da pessoa. Não dá paz para as pessoas que estão do lado. São murmuradoras. Queridos, você já reparou que geralmente quem tem uma vida estável, vamos dizer assim, às vezes são as pessoas que mais enchem o saco dentro da igreja? Vocês já repararam isso? Já repararam isso? Vocês já repararam? Nossa, pastora, como é que você fala isso? Querida, sabe por quê? Quem tá na batida, quem tá na luta, quem tá passando por algum sofrimento, quem tá no vucu-vucu da vida, tá subindo um monte, tá jejuando, tá lendo a palavra, tá orando, tá louvando. Não tem tempo. Não tem tempo. Querido, agora quem não tem... Tem gente que é privilegiado, só que não consegue entender os privilégios. E se faz de pedra de tropeço. Mas o Senhor hoje quer me usar para falar para você, querido. Saiba colocar cada coisa no seu lugar. Saiba que quando Deus... Eu estava conversando isso sábado com a minha pastora. Quando Deus usa um profeta para falar assim, irmão, Deus está mandando orar para repreender a inveja. Ai, meu Deus, senta. Ai, meu Deus. Ai, o profeta falou que eu estou sofrendo inveja. Ai, o que eu faço? Queridos, ora! A palavra de Deus é escudo e broquel. É escudo e bloqueio. Ela já é um escudo que bloqueia, mas ela está te dizendo que além de ela ser um escudo, ela ainda tem o poder para bloquear. Queridos, Deus está falando. Deus está usando o profeta para falar. Irmão, vigia com amizade. Ai, Senhor, ninguém me ama. Não, queridos, é para você orar, ter discernimento, para você não cair nos laços da falsa amizade. Ah, eu tô sonhando. Ah, Senhor, Deus está falando, irmão, fecha a porta da tua casa, fecha a porta do teu quarto. Irmão, não permita que muitas pessoas tenham acesso à sua vida. Olha, cuidado com o que você posta no Facebook, cuidado com o que você põe no Instagram, cuidado com o que você anda contando para os outros. Tá sonhando que tem um monte de bicho de olho parado em cima, mas não consegue mudar a vida. Mudar os hábitos. Queridos, a palavra de Deus faz com que há em nós uma mudança de quê? De hábitos. Hábitos viciosos, hábitos enganosos, hábitos traiçoeiros, hábitos infrutíferos. Hábitos ruins que foram embutidos em nós. E a palavra de Deus, ela nos faz ter uma mudança de hábito. Não é o filme da Woody Golpit, não. Mas a palavra de Deus, ela faz sim ter uma mudança de hábito. Querido, mas se você não está conseguindo, querido, porque você não está lendo a palavra de Deus juntamente com o Espírito Santo. Porque o que convence um homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E quando Deus hoje me usa, esta pastora, aqui de Porto Real, do sul do Rio de Janeiro, para falar para você que Deus está todos os dias dando oportunidade para você aprender, para você renovar sua mente em Cristo, para que haja uma metanoia, para que haja uma mudança de ambiente. Querido, isso só vai vir quando você se posicionar através da palavra de Deus. Isso só vai vir quando você entender os segredos que Deus tem, a palavra dele, para você. Não é uma revelação nova, não é nada novo, não. É o cumprimento da tua obediência mediante a palavra de Deus. Que, queridos, invejosos vai sempre ter. Mas entenda que a inveja são sentimentos que brotam. A criança não nasce invejoso.
E para finalizar, eu vou dar um testemunho meu aqui para você. Porque foi assim que Deus falou. Eu casei, consagrei, fiz as escalas, né, eclesiásticas dentro do ministério. Queridos, mas engraçado que ontem eu estava conversando isso com a minha irmã, a evangelista Ana Luísa. Não adianta, né? Todos os vídeos tem que falar dela. Eu acho muito legal quando uma pessoa fala: nossa, eu conheço o enganador de perto. Eu conheço um mentiroso. Eu conheço um ladrão. Queridos, por que você acha que você identifica tão rápido esses adjetivos nas outras pessoas? Porque já tem uma fagulha deles dentro de mim. É. Nossa, fulano é fofoqueiro. Vê se você é quieto. Vê se você também não é chegadinho. Eu conheço uma colega minha que ela gosta. Caraca, Belka, deixa eu fazer uma fofoca pra você. Ah, deixa eu fazer uma fofoca santa. E eu tenho fofoca santa? Ela tem, porque eu gosto de falar. Existe isso. Mas ela gosta de falar mesmo da vida dos outros. Gosta de falar pros outros que falou. Fulano, acabei de falar de você pra fulano. Tem gente que não tem filtro. E o meu testemunho é o seguinte. Eu passei um período muito difícil no meu casamento. Mas muito difícil mesmo. E aconteceram 3 situações que me marcaram muito. Pastora Melka. Pastora da igreja, qual o local que você mais ama ficar? Eu gosto de ficar na porta da igreja. Ah, porque é isso, pastor? Querido, o altar tem um significado. Se você não sabe, vai buscar para aprender. O altar é onde a presença de Deus se manifesta. É o altar. Todo mundo tem que amar o altar e respeitá-lo. Eu estou falando a pastora Melka, a humana Melka. Eu amo, você quer ver eu realizar é quando eu estou na porta da igreja. Eu adoro abraçar a pessoa para chegar para a igreja. Aí, eu ficava nesse ministério, né? Fiquei por 10 anos nesse ministério, né? Que é o Ministério Fogo, Poder e Unção. E eu ficava na porta. E aconteceu 3 situações muito interessantes. Chegou uma menina perto de mim e falou assim: pastor, na época eu missionária, eu senti de orar por você. Na hora que ela orou, na hora que eu orei por ela, na hora Deus me deu a revelação e falou para ela: engraçado, eu vejo Deus indo num lugar escuro, tirando uma pessoa de lá, e essa pessoa vai caminhar contigo. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim: mas a menina era tão pequenininha, sabe, tão miudinha, tão engraçadinha, que eu falei assim: não, essa revelação não é para essa menina, é uma criança. Aí ela começou a chorar. Eu falei: engraçado que quando você chegar na sua casa, você vai ter uma resposta. Aí quando eu acabei de orar, Deus me usou para falar umas coisas particulares para ela, claro. Ela começou a chorar e falou: pastor, o meu esposo hoje, ele é chefe do tráfico, falou cidade. Eu peguei e falei para ela: irmã, você crê que Deus tem poder que Deus teve poder para ir lá e tirou ele? Ela: eu creio. Querido, passou uns 6 meses. Só que no dia que ela estava comigo, ela estava com o cabelo muito loiro, tá? Passou 6 meses, ela chegou na igreja. Chegou uma moça pequenininha, tá? Com o cabelo preto, tá? Com um rapaz lindo. Aí ela: missionária, tudo bem? Tudo bem. Você lembra de mim? Não, não lembro. Você não lembra que tal dia você fez assim uma oração, tal? Aí eu: lembro. Então, sou eu. Caraca, nem foi muito rápida a transformação. Ela: então, missionária, esse aqui é meu esposo. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei lá e encontrei ele chorando. Que ele falou que ele sentiu uma presença tão forte onde ele estava, na boca, que ele falou para os caras: toma tudo isso aqui, quanto eu estou devendo isso, eu vou vir pagar, mas Deus está me chamando e eu não preciso mais ficar aqui. Querido, ele está na presença de Deus até hoje, eles estão fazendo a obra até hoje. Aconteceu com ela. Depois aconteceu mais uma vez com um casal também,
que a irmã estava orando, Deus me usou para falar, o marido dela largou o tráfico, foi para dentro de casa. E outra vez, e outro também foi um amigo meu, usuário, já cheguei a usar droga com ele. E um dia Deus me usou para falar para ele que Deus ia trazer para a presença, e ele foi para a presença. Só que o que aconteceu? Eles começaram a ir para a igreja, não foram cada um para sua igreja, tá? Não fica cada um com o ministério que eu congregava. Mas toda vez que chegava uma família, pai, mãe, filhos, eu começava a ficar assim, nossa, Senhor, podia ser a minha. Podia ser a minha. Eu estou falando esse testemunho, querido, com muito temor, sabe por quê? Porque eu fui dar esse testemunho na igreja. No final do culto, a irmã chegou para mim e falou assim, eu não vou pedir para você orar por mim, não. Porque senão você vai ter inveja das minhas coisas. Eu olhei para cada irmã, quase dei um murro santo. Mas depois eu falei, Senhor, se o Senhor mandou falar, que eu sou contra testemunho, se o Senhor manda, para alguém serviu. Para ela, serviu dessa maneira, que foi isso que ela quis escutar. Queridos, mas eu comecei a ver as famílias chegando na igreja. E chegou um certo tempo, querido, que eu comecei a querer aquilo para mim, mas eu não já estava olhando com os bons olhos. Eu começava a falar para Deus, chegava e falava, Senhor, por que fulano está com família dentro da igreja e eu não estou? Senhor, por que fulano está com família dentro da igreja e eu não estou? Senhor, por que fulano tem um casamento abençoado em todas as áreas e eu não tenho? Senhor, por causa disso. Senhor, por causa disso. Senhor, por que o Senhor aceita a oração do fulano para a vida sentimental e a minha você não ajuda? Senhor, por que a oferta de fulano para dentro da casa dela, na primeira que a pessoa faz, o Senhor recebe e a minha não? Senhor, é 7 anos de luta. Senhor, é 7 anos de luta. Senhor, é 7 anos. É 7 anos. Senhor, é 7 anos. Até que um dia Deus pegou, porque comigo Deus faz isso. Pá, na minha ideia. Falou, você tá ficando maluca? Você tá ficando com inveja do casamento do outro? Você sabe o que a pessoa passa dentro de casa? Eu falei, Senhor, o que passa dentro de casa? Eu não sei, mas eu só sei que elas estão vindo para a igreja, o marido, ela e os filhos. E eu não venho. Aí Deus falou assim, então eu vou te mostrar. Queridos, ai, Deus é tremendo. Passou, meu marido foi para a igreja, meu marido se converteu. Não pela inveja, pela sinceridade. Meu marido se converteu, foi. Queridos, e como casal, aí as irmãs começaram a chegar. Aí falava isso, falava aquilo. Eu falava, Senhor, meu Deus. Queridos, quem inveja, eu estou falando que esse sentimento, por um tempo, bateu no meu coração. Eu tive inveja, eu senti inveja. Pastora Mel, que você orava para Deus acabar? Claro que não. Pelo amor de Deus, eu sei que eu estou falando pessoas inteligentes, eu estou falando que eu estava num momento de tanta luta. Não estou justificando também, não. Eu senti inveja. Porque eu via os casal lindo indo para a igreja, eu via os casal todo bonitinho, os filhinhos arrumadinhos, e só ia eu e minhas filhas, eu e minhas filhas. Mas eu não era nem grata porque minhas filhas estavam comigo. O meu foco é o que eu queria, eu e meu esposo. Até que um dia Deus falou para mim, ei, Ana, você está chorando por um marido e eu quero um pastor. Você está pedindo para mim um esposo e eu estou falando para você, ajude a levantar o meu pastor. Ajude o meu vaso a ser resgatado. A minha obra, a minha casa, a minha obra precisa de um pastor. A obra está precisando de trabalhadores. Se você está querendo um esposo e eu estou, ressuscita o meu trabalhador, ressuscita o meu levita, ressuscita o meu profeta, o meu sacerdote. E eu fiquei olhando como que quando nós temos um olhar invejoso, a gente só atenta, aceitou de Abel, mas não quer o meu, mas não vê o trabalho. A Penina tem 7 filhos, Ana não tem nenhuma. Se Ana fosse invejosa, Ana ia gemer para Deus. Falar, Penina tem 7 filhos. Deus não ia esconder isso da palavra, querido. Senhor, aqui, ó. Aqui. Penina tem 7 filhos. Eu não tenho. E começava a tratar mal os filhos de Penina.
Assim como o Senhor foi bondoso e Ele conseguiu colocar em mim, em tempo, antes que aquilo virasse fermento de fariseu, para que eu cancelasse, rejeitasse esse sentimento que estava brotando em mim, porque eu estava usando a minha dor como uma ferramenta para me sentir, para me ter respaldo, para ter inveja dos outros, e o Senhor, pela misericórdia dele, entrou. Eu quero falar para você que nesse dia, nessa tarde, madrugada, não sei o que é que você vai ver, o Senhor está te falando, a palavra dele é escudo e broquel. Ele tanto bloqueia de fora para dentro, quando elimina de dentro para fora. Se você está sendo corrompida, corrompida mesmo pelo sentimento de inveja, que você não consegue entender porque tua vida está numa fase ruim, porque você está passando por certas coisas e você está gerando esse sentimento, o Senhor hoje entra com uma cajadada só e Ele está arrebentando isso dentro de você, está tirando, arrancando toda a raiz de amargura, transformando esse manancial de águas amargas em águas doces, e você vai fluir rios de água viva, e nenhum sentimento obscuro, nenhum sentimento confuso, nenhum sentimento que não provém da parte do Senhor, porque a palavra do Senhor nos purifica, santifica, juntamente com o sangue de Jesus. Então que hoje, querido, em nome do Senhor Jesus, todos os sentimentos de inveja venha cair por terra, tanto aqueles que estão vindo de fora para dentro, quanto de dentro para fora. E o Senhor Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Soberano, Ele está vindo na minha direção, como na tua direção, para fazer esse mesclado. O que é isso, pastora Mel? Que o Senhor está nos limpando. Ele está falando que maior é o que está em nós do que aquele que está lá no mundo. Maior é o sentimento de amor, de bondade, de mansidão, de temperância. Maior é o fruto do Espírito Santo em nós, que nos lapida, nos purifica, nos transforma, do que toda sugestão maligna do mundo, todos os nossos olhares para o bem materiais, para coisas perecíveis. O Senhor está levando nossa fé a um nível maior. Nós estamos sendo transformados, renovados, nós estamos sofrendo uma metanoia, e todo sentimento de inveja está caindo por terra. Todo demônio observador está sendo vedado, todo espírito caluniador está sendo emudecido, todas as hostes espirituais da maldade das regiões celestiais estão sendo cegas, para que se cumpra a palavra de Deus na minha e na tua vida. Todo espírito de rebeldia de dentro de casa, todo espírito faccioso, todo espírito maldoso, todo espírito astuto de Satanás estão perdendo as artimanhas, estão perdendo as habilidades, porque assim o Senhor fez. O Senhor dos exércitos, o rei das estratégias, está nos dando estratégias de vitória, purificando os nossos olhos, purificando as nossas mãos, os nossos pés, sentimentos, todos os nossos sentidos estão sendo lavados cativo ao trono da glória, e se manifestará em testemunho, poder, honra e vitória, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. E que você seja, querido, pastor, esse vídeo hoje foi um pouco confuso, querido, recebe ele do jeito que está, tira aquilo que vai te agradar, aquilo que não vai, você deleta, aquilo que não for bom para você exclui, mas é vida que segue, querido. Pastora Mel, que eu não entendi, querido, assista quantas vezes for, mas deixa Deus falar contigo, queridos. Retire, Deus, o que a palavra falou ali? Deus abate os orgulhosos, tira todo orgulho, toda soberba. Isso é esterco, não serve nem para esterco, isso é M mesmo, não serve para nada. Transforma a tua mente, transforma o seu corpo, purifica a tua alma com Cristo Jesus e venha ter uma vida saudável em Cristo. E seja muito, mas muito feliz, porque infeliz não enche o saco de ninguém. Querido, o canal tá aí só crescendo para a honra e glória do Senhor. Se você gostou, deixa o seu like. Se não gostou, dá o não gostei. Querido, se você puder e o Senhor tocar no teu coração, queridos, abençoa o canal. Abençoa o canal, queridos. Abençoa, porque realmente, queridos, eu necessito, tá? O canal está evoluindo para a honra e glória do Senhor Jesus, mas eu conto contigo. Mande para um amigo, mande para um colega, faça o seu comentário. Eu acho lindo quando eu recebo mensagem: eu estava procurando sonho tal e o YouTube me indicou a senhora. Queridos, é para isso que eu estou, para levar luz a quem está perdido, alegria a quem está triste, liberdade a quem está cativo, porque eu quero que você seja tão feliz quanto eu sou. Nós somos felizes no nome poderoso do Senhor Jesus. Querido, um beijo e abraço da pastora Melca de Aquino. Fique com Deus.